Bom dia, oitavo ano, como é que vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? Bom, hoje nós vamos dar continuidade, na verdade nós vamos finalizar o conteúdo que nós iniciamos na semana passada, falando sobre energia. Mas antes de começar, vamos só relembrar o que nós vimos na aula passada. Na aula passada, nós falamos sobre 3 tipos de energia. Nós falamos sobre a energia cinética, que é dada por SE igual a m vezes v ao quadrado sobre 2, tá? Essa é a formulazinha que a gente vai usar quando estivermos falando de energia cinética. O que é esse m? Esse m é a massa, a gente não pode esquecer disso. E o v? O v é a velocidade, tá bom? A massa, ela sempre está sendo medida em quilograma e o v em metros por segundo, tá? E aí a gente falou sobre outro tipo de energia também. Qual foi esse outro tipo de energia que a gente falou? Foi a energia potencial gravitacional, tá? Bom, essa energia eu acho que é a mais fácil de todas para gravar, tá? A gente costuma chamá-la de EPG igual a massa vezes a gravidade vezes a altura, tá bom? A massa, como vocês sabem, é em quilogramas. A gravidade sempre vai ser uma constante, que é 10 metros por segundo ao quadrado. E eu não sei se vocês se lembram ou se vocês já sabem disso, mas metro por segundo ao quadrado é igual a aceleração, tá bom? Então, a gravidade ela nada mais é do que uma aceleração para baixo, tá? Uma aceleração negativa, por assim dizer, tá? E o h é a altura, que é dada também em metros, tá? E por último nós temos a energia potencial elástica. Essa daqui, gente, ela é a fórmula, ela dá para se confundir com a fórmula da energia cinética, porque ela tem um formato parecido, mas os seus componentes são diferentes, tá? Então, EP vai ser igual a K vezes x ao quadrado sobre 2. O que é esse K, gente? Esse K é uma constante elástica. Como eu falei para vocês na última aula, é uma constante que geralmente vai ser dada na questão, ou então eles vão pedir exatamente esse K e vão te dar todo o resto. Esse X é a variação da deformidade, que é dada em metros. Tá bom? Então é o quanto que você conseguiu deformar ali aquela mola, aquele objeto, tá ok? Então foi esses tipos de energia que nós falamos na última aula. Então hoje a gente vai completar essa matéria falando sobre transformação de energia, né? Conversão de energia, potência e energias renováveis e energias não renováveis, tá bom? Então vamos começar falando sobre transformação de energia. O que seria a transformação de energia? É o processo de mudança da energia de uma forma para outra, tá? É um processo contínuo que pode ocorrer tanto dentro do nosso corpo como fora do nosso corpo. Vamos dar um exemplo de dentro do nosso corpo. Quem aqui pratica exercícios? Quem costuma praticar exercícios? Quem costuma praticar exercícios sabe que se você tiver uma boa alimentação durante todo o dia, né, não é só comer antes de malhar ou antes de caminhar, qualquer que seja o exercício que você faça. Se você tiver uma boa alimentação durante todo o seu dia, você vai ter mais energia
para desempenhar aquela atividade que você gosta, tá bom? Então, como é que isso se dá? Aquela maçã que você come, aquela banana, o ovo, que é uma ótima fonte de proteína, ela é convertida quimicamente em energia para o seu corpo, e aí você consegue transformar essa energia em outros tipos de energia. Um exemplo, ao empurrar um carro, você transforma a energia, né, que você consumiu em energia cinética, tá bom? Então é assim que se dá a transformação de energia dentro do nosso corpo. E fora do nosso corpo, nós temos outras formas de transformação de energia, né? Eu falei do motor, por exemplo, o motor de um carro, o motor de uma moto, sabe? São motores a combustão. Então é uma transformação ali química ali dentro, né? O combustível, ele entra em combustão, ele se transforma em calor. O calor, ele acaba movendo os pistões e transformando aquela energia, né, o calor, que é uma energia, em energia cinética, em movimento, né? O carro, ele consegue se mover graças a essa transformação, tá? Então, transformação de energia é uma coisa muito básica, né? É quando a gente consegue mudar, né, a forma de uma energia para outra. Então isso é bem básico. Eu acho que eu já posso passar para o próximo tópico, que é conversão de energia mecânica. Então a gente tem um grande nome para falar sobre isso, que é Antoine Laurent Lavoisier. Nome horrível de se falar, mas simplesmente a gente pode chamar ele de Lavoisier. Ele foi o primeiro cientista a estudar sobre conversão de matéria, né? E ele afirmou aquilo que eu falei para vocês na primeira aula, quando a gente estava falando sobre energia. Essa frase, ó, é bom até a gente grifar, para quem tem um livro, tá? Dá uma grifada aí de lápis, caneta marca-texto, tá bom? Olha o que ele falou. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, essa afirmação é apenas a primeira noção de que a matéria é conservativa. Dessa maneira, a energia, ela também é. Então, lembra que eu falei que a energia, ela nunca se dissipa, ela sempre se transforma? Então, a gente pode ver um exemplo aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso daqui, né, o livro ele colocou 2 carrinhos, mas poderia ser, por exemplo, uma montanha russa. Então nós temos aqui uma altura H, certo? E aí quando nós temos uma altura H, nós estamos falando de que tipo de energia? Estamos falando da energia potencial gravitacional, certo? E essa energia potencial gravitacional vai ser transformada em quê? Em energia cinética, porque ela vai dar movimento, né, para esse móvel aqui, esse carrinho. E aí, quando houver essa conversão, nós vamos estar falando, né, de energia cinética. Aí olha só o que o livro fala. O carrinho do alto, quando está em repouso, né, nessa posição aqui, essa primeira posição, adquire energia potencial gravitacional. Como eu falei, né, ele está aqui em uma altura H. Então ele vai adquirir, né, quando tiver ali, quando ele começar a descer, ele vai adquirir a energia potencial gravitacional. Por quê? Porque ele vai ser impulsionado por aquela aceleração negativa que é a gravidade, tá bom? 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Devido à altura H. Após isso, o carrinho desce com uma velocidade V, transformando toda a energia potencial em energia cinética, tá bom? Então, nós vimos um exemplo aí de transformação de energia, tá? Então, a energia ela é capaz sim de se transformar e não
ela não se dissipa, assim como a matéria ela também não se dissipa. Vocês vão ver isso mais em química, em biologia, mas um exemplo, se uma fruta ela cai do galho, né, e chega a apodrecer no chão, ela entra em processo de decomposição, melhor dizendo, ela não deixa de existir. Os seus nutrientes eles se transformam em adubo para o solo. Então a matéria ela também não se dissipa, ela se transforma em outras coisas. Ela pode se transformar em energia, no caso quando a gente consome, ela se transforma em outros componentes para o solo quando ela entra em processo de decomposição. Um exemplo um pouco nojento disso, mas é um bom exemplo, são as árvores que ficam próximos de cemitérios. Não sei se vocês já passaram próximo a um cemitério, mas as árvores próximas, né, ao redor dos cemitérios, são sempre árvores muito bonitas, árvores muito grandes. Se forem árvores frutíferas, as frutas elas são grandes, elas são coloridas. Por quê? Porque ali, aquele solo tem um processo de decomposição ali dos cadáveres muito grande. Então, é um solo rico em nutrientes, tá? Então, mais um exemplo de que a matéria, ela não se dissipa, né? Como diz lá o Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, agora a gente pode falar sobre um outro tipo de energia, que na verdade esse outro tipo de energia é dada pela soma de dois outros tipos de energia, tá bom? Vamos falar sobre a energia mecânica, tá? A energia mecânica, ela é a soma da energia potencial com a energia cinética, tá? Então, a energia mecânica, vamos colocar aqui, é MEC, vai ser igual a EP mais EC, tá bom? Então, se vocês verem algum exercício que está falando ali, ó, sobre energia mecânica, vocês já sabem que vão ter que calcular a energia potencial e a energia cinética e depois somar. Então, galera, a partir de agora, como está dizendo no próprio livro de vocês, quando se deparar com questões falando sobre energia, vocês vão ter que analisar qual é o tipo de energia que aquele sistema, né, que aquela questão ali está apresentando para você. Geralmente é mais de um tipo, ou seja, vocês vão ter que prestar bastante atenção na questão, avaliar ela para depois vocês resolverem, tá bom? Então, finalizando essa parte de energia, vamos falar aqui sobre o que já está na tela: potência, né, e trabalho, ou melhor, trabalho e potência. Lembrando, gente, que isso está tudo no livro de vocês, no capítulo 1. Quem quiser revisar, quem quiser dar uma olhada, vocês podem sim, devem, na verdade, tá? Quem já tem um livro, ou acompanhar comigo com o livro, ou então revisar o conteúdo, fazer as suas anotações, tá bom? As partes que eu coloco aqui na tela geralmente são as partes mais importantes, então você pode grifar lá. As partes que eu grifo aqui na tela são as partes que o Cadu costuma chamar de IPC, importante pra caramba. Então já marca lá como IPC também, porque são partes que vocês vão precisar, que vocês vão usar. As fórmulas, mais ainda, toda vez que você vê uma fórmula no livro, você vai lá e ó, circula, tá bom? Porque vai usar bastante. Então vamos falar ali sobre trabalho e potência. Então, quando nós realizamos trabalho, duas grandezas físicas elas entram em cena, tá? Que grandezas são essas? A força
e o deslocamento, tá? Mas a gente precisa entender isso. Então, para entender, vamos ler o que o livro fala sobre isso, né? A aplicação de uma força na direção do movimento ou um componente dessa força na direção do movimento. E deslocamento efetuado pelo corpo que recebe essa força. Então, nós temos essas duas imagens aqui, né? Onde nós vemos uma mãozinha puxando esse móvel aqui. Então, provavelmente essa força está para cá, tá bom? E nós vemos um móvel indo em direção a outro móvel, tá? E aqui, ó, nós temos o deslocamento, tá? Tudo isso, gente, vai gerar algo chamado trabalho, tá? E o que é o trabalho? Trabalho é toda atividade realizada que consome energia para um determinado fim, né? Vocês provavelmente devem ter visto a definição de trabalho no ano passado, no 7º ano, com a professora Patrícia. Mas nesse caso aqui, nós vamos relacionar o trabalho com a força, né? E o deslocamento, tá bom? E falando sobre isso, nós temos que saber as unidades de medida, certo? O trabalho, né, o nosso Tzinho, ele é medido em joule, tá? A força é medida em Newton. E o deslocamento, eu acho que esse vocês já sabem que é medido em metros, tá? Mas também podemos relacionar o trabalho com a potência. E para isso a gente tem que entender o que é a potência. Então, a potência, cuja unidade de medida é watts, que também foi um cientista, né, que pesquisou ali sobre essa área, ela representa a eficiência no processo de realizar trabalho, ou seja, da conversão do tipo de energia. Nós podemos ilustrar a potência no nosso cotidiano da seguinte forma: uma máquina, ela será mais eficiente do que a outra se ela consegue realizar o mesmo trabalho no intervalo mais curto de tempo. Um exemplo, um guindaste. Se ele consegue levantar um determinado peso mais rápido do que um outro guindaste, quer dizer que ele tem maior potência. Um chuveiro, se ele consegue esquentar a água com mais facilidade ou mais rápido do que outro chuveiro, quer dizer que ele tem maior potência, né? Um carro, o carro que consegue acelerar mais rápido do que outro carro, quer dizer que ele tem uma potência maior, tá bom? Então tudo isso, né, está ligado à potência. Uma máquina que consegue ser mais eficiente, realizar o trabalho no intervalo de tempo menor do que a outra, tá? A potência de um equipamento é medida pela razão entre o trabalho e o intervalo de tempo gasto. Ou seja, né, nós temos o P igual a o trabalho sobre a variação, né? A variação na matemática e na física é sempre o delta T, tá? Lembrando o seguinte, gente, eu sei que fica um pouco confuso, mas esse Tzinho aqui é o T de trabalho. Esse Tzinho aqui é o T de tempo. Então, para a gente não se confundir, vocês podem colocar outra letra no lugar desse Tzinho aqui, tá bom? E uma outra coisa que nós podemos fazer também é estabelecer
a relação entre potência e velocidade, tá? Tem tudo a ver e vocês vão entender com essa fórmula aqui, tá? Deixa eu só apagar essas setinhas aqui para vocês poderem copiarem, quem estiver copiando, quem ainda não tiver o livro. E quem tem o livro, aquilo que eu falei, dá uma circulada, porque é uma parada muito importante, tá? Quando a gente estabelece a relação entre potência e velocidade, a fórmula fica da seguinte forma: P vai ser igual a F vezes V, tá? E aí, nesse caso, o F vocês sabem que é a força, né? Medida em newtons. O V vocês sabem que é a velocidade, medida em metros por segundo. E aqui, gente, eu não falei, mas esse Tzinho aqui de tempo, ele é medido em segundos, tá, gente? Na física ele é medido em segundos. Então, se uma questão lá tiver em hora, o que vocês vão ter que fazer? Converter para minuto e depois converter para segundo, tá bom? Então, prestem atenção, porque as questões adoram fazer esse tipo de coisa, tá? Bom, agora que nós finalizamos, falamos sobre transformação de energia, sobre trabalho, sobre tempo, sobre potência, nós precisamos falar sobre tipos de energia, energias renováveis e energias não renováveis, tá? É muito importante falar sobre isso, esse tipo de consciência. Vocês sabem, né? Vocês dessa geração tem que ter isso muito em mente, porque a gente sabe que vivemos aí em diversas crises de energia, falta d'água, e muito disso se dá poluição, né, aquecimento global, muito disso se dá pelo uso de energias não renováveis, pelo uso de combustíveis fósseis. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esses tipos de energia. As fontes de energia consideradas não renováveis, elas requerem o tempo para que sejam formadas, né? Isso se dá a partir da matéria orgânica acumulada no subsolo terrestre, produzindo as chamadas fontes fósseis de energia. E aí a gente tem o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, entre outros, né? Esse processo ele ocorre com alguns elementos químicos que podem gerar energia a partir da fissão de núcleos. É o caso do urânio, né? Sendo chamado de fontes primárias de energia nuclear, tá bom? Por outro lado, as fontes renováveis, elas são repostas constantemente pela natureza. É o caso dos potenciais hidráulicos, né? As quedas d'água, a cachoeira, né? A energia eólica, que eu já falei para vocês, né? Que é captada por aqueles ventiladores gigantes, né? A energia eólica, ela nada mais, nada menos do que o vento, né? E a energia das marés, né? Das ondas dos mares, a radiação solar, e esse é um tipo de energia que está muito acessível a nós, o povo brasileiro, mas poucas pessoas aderem, por motivos econômicos talvez, ou por não conhecerem, mas é um tipo de energia bem acessível, bem fácil de a manutenção, tá? E rende bastante, pelo menos para o uso residencial, tá bom? Então, nós temos aí duas imagens que representam, né, dois
tipos de captação de energia, né? Essa primeira imagem aqui nós temos, como o próprio subtítulo fala, a energia solar, né, que é captada por fotocélulas, né, e transformada em energia elétrica. Olha o que diz ali na legenda: painéis fotorreceptores captam a luz e o calor do sol e convertem em energia elétrica, fonte de energia limpa e abundante. Então, como eu falei para vocês, para uma residência é uma fonte de energia mais do que suficiente. E temos essa outra aqui, que é uma plataforma de petróleo, né, no Golfo do México, que é uma fonte de energia suja e limitada. Por que suja? Geralmente, gente, essas plataformas, elas acabam gerando uma poluição muito grande também ali no ambiente onde ela está. E ela é limitada porque, vamos supor que a gente tem ali uma força de petróleo que está sendo constantemente, né, mexida, retirada ali pelo homem. Então, o que nós vamos ter é uma diminuição dessa força de petróleo, até que por fim nós vamos ficar somente com o que? Com a poluição gerada pela extração. Então, não é algo sustentável, é algo que prejudica o nosso planeta, tá? Então, nós vamos ficar por aqui. A partir de agora, vocês já são capazes, né, de fazer alguns exercícios. Quem tiver alguma dúvida quanto aos exercícios, vocês assistam as duas aulas que nós tivemos, né, a aula da semana passada e a aula dessa semana, que aí vocês vão ser capazes de resolver os exercícios. Mas se mesmo assim surgir dúvidas, entre em contato comigo lá pelo WhatsApp, que a gente conversa e tira essas dúvidas, tá bom? Sem mais enrolação, um abraço para todo mundo e até a próxima aula.